Donald Trump direcionou seus petardos ontem contra o Brasil. Primeiro, ameaçou taxar países alinhados com o que ele definiu de política anti-americana do BRICS, alçando o fórum, antes esvaziado e longe dos holofotes da Europa e dos Estados Unidos, ao centro do debate econômico mundial. Os principais jornais e portais americanos dedicaram espaço e manchetes ao BRICS e à resposta de Lula. Cautelosas, bolsas abriram e terminaram o dia em queda. Na Reuters, o título era: Lula avisa Trump que o mundo não precisa de um imperador. É um tom de desafio. Ainda pela manhã, Trump mirou de novo o Brasil ao defender Bolsonaro. Chamou o julgamento do ex-presidente de caça às bruxas e perseguição. Sem mencionar Lula em nenhuma das manifestações, obteve resposta dura do atual presidente brasileiro, que mandou Trump dar palpite na vida dele, não na nossa, e diz que o Brasil é um país soberano com instituições sólidas e independentes. E assim, de repercussão em repercussão, a relação entre dois presidentes que nunca se falaram vai azedando. No Itamaraty, no entorno de Lula, o comentário de Trump é visto como um ataque à soberania brasileira por um processo em curso no Poder Judiciário. No círculo bolsonarista, como prenúncio de que as sanções ao ministro Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky, que pune indivíduos por violação dos direitos humanos, estão próximas. Mas os mercados estavam de olho mesmo na volta das tarifas de Trump. O americano enviou ontem as primeiras cartas para 14 países comunicando sobre o aumento das tarifas. Coreia do Sul e Japão, tidos no início como candidatos a um acordo célere com os Estados Unidos, receberam de cara uma taxa de 25%. E a Casa Branca anunciou que iria adiar o prazo para a implementação dessas taxas de 9 de julho para 1º de agosto. Então, ainda tem um tempinho para negociação. As bolsas sentiram. As de Nova York se afastaram das máximas históricas dos últimos dias e caíram, assim como o índice Bovespa. O dólar se valorizou no mundo e aqui. No mercado, analistas apontam que é a estratégia já conhecida de Trump de negociação bruta e demonstração de força para o eleitor americano, na melhor lógica populista de enfrentamento contínuo. De qualquer forma, vaticinam que isso joga o mundo de volta a um grau de incerteza maior, com volatilidade nos ativos. É tanta volatilidade que as bolsas hoje já estão subindo. Eu conto isso daqui a pouquinho para vocês. Antes, um brevíssimo mesmo intervalo para quem nos acompanha pela televisão. Mas fique conosco, daqui a pouco tem entrevista. Vamos falar dos Estados Unidos, de tarifa e de como isso repercute no Brasil. Até já. E quem está conosco pelo YouTube, por favor, fique aqui, que eu quero primeiro convidá-los a assistir uma nova tabela. Lembra daquela tabela primeira do Trump anunciando o tarifaço de 2 de abril? A gente preparou uma para vocês anunciando a ameaça de tarifas que ele impôs ontem a uma série de países, são 14 no total. Tem países asiáticos, tem nações africanas e tem 2 grandes aliados americanos, Coreia do Sul e Japão, 2 nações que os Estados Unidos praticamente ajudaram a reconstruir no pós-Segunda Guerra. Olha ali, Laos começa com uma tarifa de 40%, vai indo, está em ordem decrescente, passa por Indonésia com 32%, África do Sul com 30%, chega a Coreia do Sul com 25% e Japão com 25%, Malásia e Tunísia também nessa faixa inferior de 25%. Quer dizer, essas nações ainda têm um tempinho para negociar com o Trump, porque ele estendeu. Não vão entrar em vigor amanhã essas tarifas. Ele publicou um decreto, editou um decreto, e isso foi postergado para o início de agosto, né? O dia 1º de agosto. Vamos assistir também agora a resposta do presidente Lula. Lembra que o Trump tweetou defendendo o Bolsonaro? O Lula respondeu e aumentou o tom. Vamos ouvir. Ele precisa saber que o mundo mudou. Nós não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa.
Vocês viram aí um 2 em 1, né? Trump respondendo primeiro a ameaça do Trump taxar em 10% os países alinhados com a política dos BRICS e depois ao post em defesa de Bolsonaro. Guarda essa informação um minuto, vamos ver como as bolsas estão sendo negociadas hoje, depois do anúncio do tarifaço do Trump, a expectativa de que entre em vigor a partir de 1º de agosto, para quem não fechar acordo comercial. Ontem as bolsas caíram, amedrontadas, assustadas, mas olha a palavra do Trump no mercado, vê se tem credibilidade, já está todo mundo subindo, porque sabem que mais cedo ou mais tarde, em muitos casos, ele volta atrás. Tóquio 0,36 de alta, Hong Kong está aí eufórica, mais de 1%, e Xangai na China 0,70% de alta. Pessoal da televisão, junte-se a nós. Que bom que vocês voltaram. A gente está começando a fazer nosso passeio, nosso sobrevoo pelas bolsas mundiais. Vamos para a Europa, a gente já viu a Ásia, está tudo no azul. Vamos para a Europa para ver como estão as negociações nesse momento. Paris cai um pouquinho, 0,03. Já Londres sobe 0,18. Frankfurt alta de 0,39 e Madrid de 0,12. Agora, olha como fecharam ontem as bolsas americanas. S&P 500 caiu, 0,79. Ontem elas acusaram o golpe da volatilidade, da incerteza, né, do comportamento errático de Trump. Dow Jones caiu 0,94, Nasdaq 0,92. Deixa eu dizer como estão os índices futuros agora. Dow Jones, uma pequena queda de 0,10. Já S&P 500 e Nasdaq no terreno positivo, pouco acima de 0%, mas já sobem, tá? E Bovespa e dólar ontem também a mesma coisa, o dólar subiu quase 1%, foi a R$ 5,47. Vai ficar assim? Provavelmente não. Estava conversando com o Luan Aral, da Genial Investimentos, que é especialista em câmbio, ele disse que o dólar deve testar o piso, melhor dizendo, de R$ 5,35. Teve essa alta, essa volatilidade em decorrência das ameaças de Trump, da escalada tarifária, mas deve voltar. E Bovespa caiu 1,26%.